galera, bem-vindos ao Alicerces da História, mais uma revisão aqui especial nessa reta final para a ESA. Dessa vez, nossa terceira aulinha falando agora sobre o período joanino, a revisão da revisão, o resumo do resumo. É claro que esses temas já estão mais do que consolidados na tua cabeça, você estudou isso ao longo desse tempo de preparação, mas aqui a gente vai levantar mais alguns pontos, lembrando alguma coisa que possa ter ficado escondida. Beleza? Vamos lá, então, período joanino, galera. Aquele período de 1808 a 1821. Outro assunto recorrente nas provas da ESA. Então, por favor, atenção ao período joanino. Galera, 1808, a chegada da família real portuguesa, a corte portuguesa vem para o Brasil com seus grandes funcionários, são 10 a 15 mil funcionários que desembarcam diretamente na colônia. Acontece um processo que nós vamos chamar de interiorização da metrópole. É quando a metrópole portuguesa se desloca para a periferia, se desloca para a colônia, se desloca para um outro eixo. É claro, isso é gerado através das guerras napoleônicas. Napoleão promete e invade Portugal a partir do não cumprimento da corte portuguesa, do bloqueio continental, beleza? Então, em aliança com os ingleses, a corte portuguesa, uma aliança muito antiga com os ingleses, os portugueses vão fugir para o Brasil. Não é uma vinda, não é um passeio, não é uma brincadeira, é uma fuga. Né? Não foi algo muito pensado, embora a transferência da corte para o Rio de Janeiro já tivesse sido pensada em outros momentos. Momentos geralmente de crise dentro do cenário português, fazia com que algumas pessoas pensassem: por que a gente não se desloca para a nossa maior e principal colônia? Vamos para lá, vamos nos estabelecer ali no outro lado do Atlântico. Então, muitas vezes isso foi pensado, mas foi colocado em prática meio que às pressas, beleza? Então, durante esses anos, 1808 a 1821, a corte portuguesa está no Brasil, o rei português está no Brasil, e nós temos grandes mudanças aqui nessa estrutura. O Dom João VI é um príncipe regente. Ele ainda não é um monarca, só após a morte da sua mãe, que é a Dona Maria I, que ele vai ser coroado de fato no Rio de Janeiro. Gente, então vamos lá. A corte fugiu. 1806, o Decreto de Berlim, que definiu o bloqueio continental, nada de comercializar com a Inglaterra, foi uma proibição de Napoleão. Portugal não tem como cumprir esse acordo, até porque é um forte aliado inglês e vai acabar tendo como saída a fuga para o Brasil. Então, em janeiro de 1808, eles estão chegando ali. Eles saem em novembro de 1807 de Portugal. Em janeiro de 1808, eles estão chegando na Bahia. Depois da Bahia, eles vão se estabelecer no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que era um local muito atrasado, uma cidadela, que vai acabar sendo fortemente transformada em aspectos urbanos, em aspectos estruturais, em aspectos administrativos. Nenhum momento da história do Brasil ocorreu tanta mudança como a vinda da família real conseguiu produzir. Não foram mudanças feitas para agradar à colônia, agradar ao Brasil, mas sim foram medidas feitas porque era uma necessidade administrativa e estrutural da própria corte. Beleza? Então vamos lá. As mudanças começam já em 1808. 1808, a famosa abertura dos portos às nações amigas, que vai representar o fim do exclusivismo comercial. Não existe mais o exclusivismo comercial. Segunda parte, Alvará de Liberdade Industrial. Também ali em 1808, o Alvará de Liberdade Industrial cancela o alvará criado pela Dona Maria I, a mãe do príncipe regente, lá em 1785, que foi o alvará que proibiu manufaturas. Então, agora, em 1808, as manufaturas são liberadas. Show de bola? Cursos superiores, os famosos cursos de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro. Ao longo das próximas décadas, iriam surgir cursos como medicina, como direito, engenharia, enfim. Beleza? Outros cursos tradicionais também acabaram aparecendo. Beleza? Tudo isso, gente, é uma perspectiva que transforma verdadeiramente a colônia. Em 1808, inclusive, alguns autores vão começar a dizer que essa data, em 1808, melhor dizendo, seria uma data de forte transformação na nossa história, inclusive que teria nos levado a não ser mais uma colônia. Cuidado com isso, eu sou da parte dos historiadores que compreendem isso como exagero. Eu acho que ainda não deixamos de ser colônia em 1808, mas é o começo do fim. Em 1815, elevação ao Reino Unido, aí sim, eu gosto de dizer, o Brasil já está deixando o status de colônia para trás. Falta só a formalização dessa independência política, que vai vir em 1822. Beleza?
Então, ali em 1810, também parte dessa mudança estrutural, os famosos tratados com a Inglaterra. Quando eu falo em abrir os portos às nações amigas, eu falo formalmente da Inglaterra, grande nação amiga de Portugal. A Inglaterra pagava impostos, assim como outros países, impostos que chegavam a 24% para os seus produtos que entravam no país, entravam aqui na colônia, entravam aqui no Brasil. A Inglaterra quer uma negociação melhor em relação a essas tarifas. E cuidado, a prova às vezes te engana, ela fala em isenção. Na verdade, os tratados de 1810 não dão isenção alfandegária para os ingleses. Elas reduzem as taxas aos produtos ingleses. Beleza? Show de bola? Isso é muito importante que a gente perceba. E essa redução foi muito bem escancarada ali quando os ingleses conseguem 15% de impostos, enquanto os outros pagavam 24% e Portugal pagava 16%. Há uma discrepância muito grande nessas relações. A gente vai ter a entrada maciça de um monte de coisa que se usa todo dia aqui no Brasil, né, galera? Tipo casaco de pele, esqui, patins de gelo para esquiar, né? Isso se usa todo dia no Brasil. Eu não sei como, eu ainda não tenho o meu patins de gelo. Gente, essa entrada maciça de produtos ingleses favorece, claro, a Inglaterra de forma contundente. Esses tratados, Aliança e Amizade, Comércio e Navegação, falavam em outras coisas. Por exemplo, definiu que o Brasil iria aos poucos ir acabando com a escravização. Ou seja, o Brasil colocaria primeiro o fim no tráfico, depois do fim do tráfico colocaria o fim no trabalho para escravos nascidos. Seria um fim gradual. O Brasil promete, mas demora muito a cumprir tudo isso. A Inglaterra também tenta negociar nesse momento uma melhor condição aos seus cidadãos aqui no Brasil. Ou seja, cidadãos ingleses teriam privilégios de acordo com as leis inglesas dentro do Brasil. Tá? Ela consegue essa negociação também importante, a gente consegue perceber. Então, esses tratados são muito favoráveis à Inglaterra e ligam cada vez mais a colônia com a Inglaterra, com essa potência e ascensão, que já tinha passado pela primeira Revolução Industrial e estava ganhando o mundo. Beleza? Algumas medidas importantes criadas, só algumas porque não tem como falar de todas. O Dom João VI criou muita coisa. Sistema financeiro, Banco do Brasil, Casa da Moeda, Academia Real Militar, importante para a defesa, a Intendência Geral da Polícia também para a defesa, o que vai dar origem à Polícia do Rio de Janeiro. Era uma Intendência Geral para cuidar deles, dessa elite que vem para cá. É criada a Real Academia de Guardas Marinhas, que vai dar origem mais tarde à Escola Naval, o Horto Real, que virou o Jardim Botânico, para pesquisas, para o cultivo, para a experimentação, a Biblioteca Real, nós temos a Escola de Belas Artes, a Imprensa Régia, a Casa da Moeda, eu já falei. Em 1816, Napoleão já está derrotado, já está lá fora do trono francês, e nós temos a missão artística francesa vindo para cá, destaque para o Debré, fazendo importantes pinturas, retratando esse cotidiano nessa colônia muito, muito agitada que era a colônia do Rio de Janeiro. A colônia do Brasil a partir do Rio de Janeiro. O Porto do Rio, nossa, era uma entrada e saída. Os viajantes falavam muito sobre isso nos seus relatos. Era uma entrada e saída constante de produtos. Era muito complexo esse comércio. Também é criada a mesa do desembargo do Paço, que é um tribunal de superior de justiça de Portugal que vem para cá com as suas variáveis também, com as suas ramificações, que se estabelece no Rio de Janeiro. Tudo isso, gente, é necessário para se construir uma base administrativa para a metrópole. A metrópole está vindo para cá. Então, ela precisa de tudo isso, beleza? Esse desenho é muito importante. Outras criações, tem teatro, tem museu, tá? Isso é muito importante. Política externa e interna e a elevação, finalmente, a Reino Unido. Na política externa, o Brasil vai avançar. O Brasil vai avançar em direção à Guiana Francesa, vai fazer uma anexação, primeiro em represália, como vingança em relação à França, mas também para evitar que a França pudesse atacar a gente ali por cima. E também vai fazer uma anexação da Banda Oriental ou da província Cisplatina. Banda Oriental era a forma que os espanhóis chamavam, província Cisplatina é a forma como os portugueses chamavam. Está ali, ó, essa forte anexação a partir de 1816, numa guerra contra o Artigas, tá? Ali na região da Banda Oriental. O Brasil vai anexar entre 1816 e 1820 essa guerra. Em 1821 está formalizada essa anexação. Já com a Guerra da Cisplatina, anos depois, surge a República Oriental do Uruguai, um novo país vai aparecer. E o Brasil perde a Cisplatina, perde essa província, esse estado que era pertencente ao Brasil ali desde a anexação. Em 1815, no plano externo, está acontecendo o Congresso de Viena,
E Portugal está transformando a colônia em Reino Unido. Reino Unido é o quê? Reino Unido a Portugal e a Algarves, ou seja, essas três regiões formavam um Reino Unido. Gente, um reino não é colônia, então a partir de agora nós temos claramente o fator de diferenciação. Agora, a partir de 1815, no contexto do Congresso de Viena, com Portugal tentando ter voz e vez e reconhecimento nesse Congresso de Viena, ele transforma a colônia em reino e, ao transformar a colônia em reino, ele já dá um aspecto de maior autonomia para a colônia, coisa que vinha desde 1808. Né? Revolução Pernambucana, em 1817, uma revolução importante, os aumentos de impostos em relação aos gastos da corte no Rio de Janeiro vai irritar a parcela da população lá em Pernambuco. Essa revolução, que não tem caráter abolicionista, mas tem um caráter emancipacionista republicano, chega a ser colocada em prática por mais ou menos 3 meses, não consegue ir para frente, é fortemente reprimida, né? Mas ela é a única entre as famosas revoltas emancipacionistas brasileiras do período pré-1822, então, a gente bota aí Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana, as três grandes, ela é a única dentre essas três que saiu do papel. As outras ficaram só no plano das ideias e foram descobertas antes de irem para a prática. Beleza? É importante essa Revolução Pernambucana. Temos a Grande Seca em 1816, que potencializou essa revolução, é importante isso também. Revolução Liberal do Porto, 1820, Portugal, uma revolução liberal para eles, conservadora para a gente, porque ela tem o aspecto de tentar recolonizar o Brasil. A tentativa de recolonizar o Brasil é definida a partir do pedido de retorno, então a pressão para o retorno de Dom João VI, que agora já era rei, não era mais príncipe regente, o Dom João VI vai retornar para Portugal. E quando Dom João VI retorna para Portugal, cria-se um clima muito grande de instabilidade aqui na colônia. Então, assim, aqui no Brasil, né? O que a gente consegue definir enquanto aspecto importante, né? O Dom João VI, quando ele volta para Portugal, ele já é um monarca. Ele já tinha se tornado monarca oficialmente em 1816, quando a sua mãe faleceu. E ele volta tendo que jurar apoio a uma Constituição, tendo seus poderes reduzidos. Ele deixou o filho dele aqui no Brasil, Dom Pedro I. O Dom Pedro I, a gente brinca que de 1821 a 1822, o Dom Pedro I estava escolhendo o que fazer. Tem a ajuda crucial do José Bonifácio, da sua esposa Maria Leopoldina. É o período que entrou para a história como a regência do Dom Pedro. Não se sabe muito bem o que é Dom Pedro. Dom Pedro está lá ou está aqui? Ele quer voltar ou vai ficar e fazer a emancipação? E ele, cumprindo os pedidos e com o apoio dessa elite brasileira, na época, ele faz uma independência muito, digamos, muito estável, muito, digamos, linear. Nós não temos uma independência transformadora no Brasil. Show? Beleza? Vamos para as questões? Em 1808, a família real portuguesa se transferiu para o Brasil. Esta transferência está ligada a... Qual é o motivo dessa transferência? Tentativa portuguesa de pedir o avanço do inglês na América? Não, um grande parceiro dos ingleses. B. Disputa entre Inglaterra e França pela hegemonia europeia? Será? Vamos ver. B. Perda por Portugal de suas colônias na costa da África? Não tem nada a ver, né, gente? D. Descoberta recente de ouro na região de Minas Gerais? Já tinha, o ouro já tinha ficado para trás, o boom do ouro. Com a intenção portuguesa de proclamar a independência do Brasil. Então, eles vieram para cá só para proclamar a nossa independência, né? Olha, eu vou para o Brasil, vem aqui meus 10, 15 mil funcionários, vamos ali para o Brasil rapidinho para proclamar a independência lá. Vamos lá. É festa, né? Gente, a disputa internacional que está ligada a essa transferência do Brasil é, sem dúvida nenhuma, uma disputa entre franceses e ingleses ali nas guerras napoleônicas. Napoleão tentando avançar, a Inglaterra sendo um grande entrave. Portugal está no meio porque tem relações muito favoráveis e próximas aos ingleses. Beleza? Então, Portugal foge para o Brasil, fugindo de um avanço, de um ataque francês. Beleza? Letra B aí nessa 1. Vamos para 2. A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 acelerou transformações que favoreceram o processo de independência, sem dúvida. Entre essas transformações, podemos citar corretamente... Vamos lá. Gente, a letra A fala ampliação do território com a incorporação definitiva de Caiena e da Cisplatina. Caiena é a região da Guiana Francesa, tá? Inclusive capital.
Definitiva, gente? Não, não foi definitiva. A gente, inclusive, devolve a Guiana Francesa logo em seguida, depois que depois que Napoleão sai, o Dom João VI devolve para a França, mas a Cisplatina a gente perde, né? Bem, implantação na colônia de vários órgãos estatais e de melhoramentos como estradas. Interessante. Vamos para a próxima. C. Redução da carga tributária. Não, a gente acabou de falar da Revolução Pernambucana, que aumentou, foi gerada justamente por um dos motivos, o aumento da carga tributária, né? Favorecendo a expansão econômica. Também não. D. Política das cortes portuguesas de apoio à autonomia colonial. Com certeza, as cortes portuguesas queriam a nossa autonomia, né, gente? Por favor, as cortes de Lisboa, que assumem após a Revolução Liberal do Porto, querem nos colonizar novamente. Querem que a gente deixe de ser reino. 3. Restrições comerciais implantadas por interesses dos comerciantes. Restrição comercial? Não, pelo contrário, né? Fim de restrição comercial, fim do exclusivismo. O gabarito é a letra B. Implantação na colônia de vários órgãos estatais e também do melhoramento de estradas. Há uma urbanização, há uma pequena melhoria em relação, pequena grande melhoria em relação aos esgotos. Isso é importante também. 3. A política externa de Dom João VI, quando imperador do Brasil, determinou que realizassem ações militares em territórios vizinhos ao Brasil. Esses territórios foram vamos lá, Guiana Francesa e França Antártica, Guiana Inglesa e Província Cisplatina, Guiana Francesa e Província Cisplatina, Guiana Inglesa e França Antártica, Guiana Francesa e Guiana Inglesa, letra C, Guiana Francesa e Províncias. Essa é dada, né, galera? Essa aí é para você não zerar, hein? Vem comigo na 4. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte ordenou a ocupação de Portugal, motivando com isso a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Esse evento desencadeou, primeiramente, o que desencadeou, gente? Vamos lá. Qual foi o grande evento que isso vai acabar desencadeando? Vamos lá. Conjuração Baiana. Conjuração Baiana não é desse período, é de 1798. Abdicação de Dom Pedro, 1831, tá? Depois da independência. Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Interessante. Teve isso, né, em 1815. D. Introdução das ideias revolucionárias francesas no Brasil. Isso já estava introduzido antes, né? Lembrando que o iluminismo influenciou a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Pernambucana. Com o estabelecimento do Pacto Colonial, pelo contrário, o fim do estabelecimento do Pacto Colonial era uma questão de tempo desde a abertura dos portos. Então, o gabarito é a letra C, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Vocês percebam que não são questões difíceis. São questões, muitas vezes, que um conhecimento simples já te dá o direcionamento. Tá? Não precisa conhecer profundamente. 5. Mas é muito assunto, né? A história do Brasil é muita coisa. 5. A abertura dos portos brasileiros em 1808 produziu, entre outros efeitos, efeitos da abertura dos portos. Vamos lá. A. Enfraquecimento do domínio lusitano sobre a economia brasileira. Vamos lá. B. Crescimento expressivo do tráfico negreiro estimulado pelos ingleses? Não, sem dúvida nenhuma não, porque o tráfico negreiro ele já não era estimulado pelos ingleses desde ali no início do século XIX. C. Crescimento duradouro da indústria local por causa do fim do monopólio português. Gente, um detalhe importante. Ter liberdade para fazer indústria não é o mesmo que se industrializar. O Brasil não se industrializou nessa época, apesar de ter liberdade para fazer indústria. Então, não é o gabarito C, tá bom? D. A adesão do Brasil ao bloqueio continental. Claro que não, né? O Brasil não aderiu ao bloqueio continental. Show? O enrijecimento do Pacto Colonial. Aí vem aquela palavra um pouquinho mais difícil que o aluno, se não entender o que ela significa, é a questão. Já vi muita questão assim. As classes elitistas foram alijadas do processo de independência. Alijado é separado, gente. Né? Alijado é excluído. Então, você sabe qual é o gabarito. Você sabe que o Pacto Colonial ele não foi fortalecido. Ele não foi enrijecido. Né? Mas, às vezes, vem uma palavra um pouco mais complexa e você fica na dúvida. Cuidado sempre com o vocabulário. A letra E está errada, porque ela fala em enrijecimento do Pacto Colonial, endurecimento, fortalecimento. Não, não é um fortalecimento do Pacto Colonial. O gabarito é a letra A. O domínio lusitano ele vai sendo cada vez mais perdido, porque os portos estão abertos e a Inglaterra vai o quê? Engolir esse mercado. Para fechar a sexta questãozinha, revolta de caráter emancipacionista ocorrida durante o período joanino.
Em Pernambuco, Confederação do Equador é do primeiro reinado, revolta de Beckman, nativista, lá no Maranhão. Felipe dos Santos, Minas, nativista. Revolução Pernambucana é essa, 1817, e o Alfaiates é a Inconfidência Mineira, ou a Revolta dos Búzios, lá na Bahia. Show, gente, galera! Obrigado aí pela presença de todos, espero que vocês tenham conseguido lembrar alguns aspectos importantes. Façam bastante exercícios. Amanhã a gente vai ter uma live aqui no canal, muito interessante, falando sobre questões diversas da prova da ESA. Questões anteriores, questões inéditas, para que a gente possa pensar em assuntos que podem ser cobrados nessa provinha da ESA. Valeu?